Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter assim uma energia inesgotável para perseguir seus objetivos, enquanto outras parecem ficar sem bateria no primeiro obstáculo? Pois é, a gente tende a culpar a disciplina, a força de vontade. Mas e se a resposta não for sobre ter mais força, e sim sobre ter uma fonte de energia melhor? Hoje, vamos fazer uma análise aprofundada sobre o que realmente nos move. As fontes para nossa conversa vêm de um material de treinamento bem interessante, focado em desenvolver o que eles chamam de hábito da ferocidade. A nossa missão aqui é desvendar a sutil, mas poderosa diferença entre intenção e motivação. E mais do que isso, explorar uma estratégia prática para transformar essa motivação em uma força tangível, sabe? Visível no dia a dia. Ok? Vamos desvendar isso. Sim. E é importante frisar que essa análise vai além da psicologia de autoajuda, né? A ideia é entender como alinhar nossos desejos mais profundos de uma forma que a motivação se torne quase uma consequência natural, um reflexo. Em vez de ser algo que a gente precisa caçar com uma rede todas as manhãs, ela passa a caminhar ao nosso lado. Gosto dessa imagem. Então, para começar, a distinção central que as fontes apresentam é essa. Há uma diferença crucial entre intenção e motivação. Intenção é o propósito de fazer algo, é o quê. Minha intenção é começar a me exercitar. Certo. Motivação, por outro lado, é a razão para se comprometer com essa ação, é o porquê. E essa distinção é o ponto de partida de tudo. Uma das fontes coloca de uma forma bem direta: ter clareza sobre o que te motiva te dá poder. Intenções são lógicas, muitas vezes frias. Preciso me exercitar para melhorar meu colesterol. É uma intenção, lógica, quase clínica. Mas as motivações, essas estão conectadas ao nosso sistema límbico, aos nossos valores mais profundos. É a diferença entre saber que a porta está ali e sentir um impulso irresistível de atravessá-la. É quase como se a intenção fosse o endereço que a gente coloca no GPS. Você sabe exatamente para onde quer ir. Mas a motivação é o combustível no tanque do carro. Sem combustível, o destino, por mais claro e desejável que seja, é inalcançável. Você não sai do lugar. O combustível é o que realmente limita ou possibilita a jornada inteira. E é aqui que os realizadores de alto nível, segundo as fontes, fazem algo diferente. Eles não dependem de um único tipo de combustível. Como assim? Eles aprenderam a empilhar, a alinhar diversas fontes de motivação. Eles usam um coquetel: curiosidade, paixão, um senso de propósito, o desejo por autonomia e maestria. E o que é mais interessante, eles não descartam as fontes mais sombrias. Você quer dizer fontes como medo e orgulho, que também são mencionadas. Isso me chamou a atenção. A gente tende a pensar em motivação como algo sempre positivo, inspirador. Como é que fontes como o medo podem ser usadas de forma construtiva? É um ponto contraintuitivo, mas poderoso. O medo de falhar, o medo de decepcionar alguém, o medo de voltar a uma situação indesejada, tudo isso pode ser um combustível potentíssimo para ação imediata. Para dar aquele empurrão inicial. Exato. Não é sustentável a longo prazo, claro. Ninguém funciona bem vivendo com medo o tempo todo. Mas para sair da inércia, é um foguete. O orgulho também. O desejo de provar algo para si mesmo ou para os outros. A chave que as fontes destacam é não depender de uma única coisa. O propósito pode te carregar por anos, mas é o orgulho que te faz trabalhar até mais tarde numa terça-feira chuvosa. É a curiosidade que te faz ler mais um artigo. Eles têm um portfólio de porquês. Um portfólio de porquês. Gostei disso. Então, sabendo que a motivação é esse combustível multifacetado, como a gente sai da teoria? Sabe, o que mais me pegou nessas fontes não foi só a ideia de ter um porquê, mas a insistência em tornar esse porquê físico, concreto. Sim, eles propõem um exercício prático, bem estruturado para fazer exatamente isso. Para tirar o porquê do campo das ideias e trazê-lo para sua mesa, literalmente. O primeiro passo que eles sugerem é revisitar e aprofundar. A ideia é pegar um diário e responder a perguntas bem diretas, como: por que fazer isso é genuinamente importante para mim? E como essa jornada se conecta com o que é verdadeiramente essencial na minha vida?
E a ênfase aqui é na profundidade. Não é para ser uma lista de prós e contras. É um mergulho investigativo, sabe? A meta é ir além da primeira resposta que vem à cabeça. Se a resposta é quer mais dinheiro, a pergunta seguinte é e por que eu quero mais dinheiro? O que isso realmente me traria? Talvez a resposta final seja liberdade ou segurança para minha família. É essa segunda ou terceira camada que contém o verdadeiro combustível. Exato. E depois de escrever, vem o que eles chamam de teste de fogo emocional. A pessoa deve reler o que escreveu e se perguntar com total honestidade. Isso aqui realmente me acende, me dá um frio na espinha, me faz querer levantar e agir agora. A reação precisa ser visceral. Você tocou num ponto crucial. Não é uma tarefa intelectual, é uma verificação emocional. A motivação autêntica tem uma ressonância física. Você sente no corpo. Se a resposta for morna, se não houver essa empolgação, as fontes sugerem que isso é um sinal de alerta valiosíssimo. Mas essa verificação não pode ser um pouco subjetiva demais? Como alguém sabe se está sendo honesto consigo mesmo ou se está apenas se convencendo de que aquilo é importante porque deveria ser? É uma ótima pergunta e é um risco real. A autoenganação é um mecanismo de defesa poderoso. Uma técnica para atravessar isso é a visualização. Tente se imaginar daqui a 5 anos tendo alcançado esse objetivo. Como você se sente? O que mudou no seu dia a dia? Se a imagem mental for clara e emocionante, ótimo. Se for vaga ou não gerar nenhuma emoção, talvez a motivação declarada não seja verdadeira. Entendi. Outro teste é se perguntar: se eu ganhasse na loteria amanhã, eu ainda me importaria com isso? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Entendi. É um mecanismo de autocorreção antes mesmo de começar a jornada. E se a motivação passar nesse teste de fogo, a gente vai para a parte que eu achei mais fascinante. O terceiro passo é criar provas físicas. A ideia é literalmente reunir ou criar objetos que representem o seu porquê. As fontes dão exemplos como fotos da família, uma imagem da pessoa que é seu maior modelo ou algo que simbolize a carreira dos sonhos. O que essa etapa faz é externalizar a motivação. Em vez de ser um pensamento abstrato que pode se perder no ruído do dia a dia, torna-se um sinalizador ambiental. Tira o porquê de dentro da sua cabeça e o coloca no mundo físico. E isso nos leva ao último passo, que é o lembrete constante. Que é anexar essas provas físicas em um lugar visível no seu espaço de trabalho ou de vida. O objetivo é que seja um lembrete diário para voltar ao que eles chamam de espaço de aprendizado e continuar a jornada. Não é para ser decoração, é para ser uma ferramenta. Exatamente. Mas aí entra outra questão prática importante que você mencionou antes. Sim, a de que essas provas podem virar paisagem. Não corre o risco de virar só uma decoração que a gente passa a ignorar com o tempo? Como garantir que ela continue sendo uma ferramenta ativa e não só mais um quadro na parede? O risco é enorme. O nome técnico para isso é habituação. Nosso cérebro é programado para ignorar estímulos constantes e previsíveis. É por isso que você não sente o relógio no pulso o tempo todo. Certo. Para combater isso, a chave é a interação consciente. Uma sugestão é criar um micro-ritual. Por exemplo, toda manhã, ao sentar para trabalhar, você olha para sua prova por 30 segundos e se reconecta com a emoção dela. Outra tática é mudar os objetos de lugar de vez em quando. O simples fato de tirar a foto da direita e colocar na esquerda já quebra o padrão e força seu cérebro a registrar o objeto novamente. Faz todo sentido. É preciso manter a ferramenta afiada. E não precisa ser algo grandioso. A fonte menciona exemplos inspiradores, mas a aplicação pode ser muito pessoal. Eu conheço um programador que tem um post-it no monitor com um screenshot do primeiro comentário positivo que ele recebeu num projeto de código aberto. Não é nada épico, mas naquele dia em que um bug parece impossível de resolver, olhar para aquilo lembra de que o esforço dele impacta pessoas reais. É um reforço do porquê. Então, o que tudo isso significa quando a gente pensa em escala? Se vamos colocar uma imagem na nossa parede, qual é o tamanho da visão que ela precisa representar? As fontes usam uma história fantástica para ilustrar isso, a de Peter Diamandis e o X-Prize. Uma história que encapsula perfeitamente essa ideia. Sim, a visão dele não era apenas construir uma nave espacial privada. Isso seria uma intenção, o quê?
A visão dele, o grande porquê dele, era destravar a fronteira espacial para a humanidade. A escala é completamente diferente. Imagino que uma foto de um foguete no escritório dele não representava só uma máquina. Representava o futuro da espécie no cosmos. Uma diferença colossal. E essa visão monumental, esse propósito transformador, tinha um poder de atração imenso. A NASA dizia que seria necessário dezenas de bilhões de dólares. Especialistas diziam que era loucura. E no fim, a primeira competição foi vencida com 25 milhões de dólares e uma equipe de menos de 30 pessoas. O porquê era tão poderoso que atraiu o tipo certo de talento e inspirou um nível de criatividade que o dinheiro sozinho jamais compraria. E o que eu acho incrível é como essa história grandiosa se conecta de volta ao nosso exercício prático e pessoal. Aquela foto na parede, aquele post-it, é a nossa versão em miniatura do foguete no escritório do Diamandis. É exatamente isso. O processo de encontrar essas provas físicas é uma ferramenta para solidificar a transição da curiosidade para a paixão e, finalmente, para o propósito. Propósito não é essa coisa mística que a gente encontra numa epifania no alto de uma montanha. Ele é construído dia após dia. E esses objetos, essas provas físicas, são os tijolos dessa construção. Tijolos que, com o tempo, podem construir uma catedral em vez de uma casinha. Cada lembrete diário, cada vez que o olhar cruza com aquela foto, não é só um reforço da motivação. É um reforço do tamanho da visão. É um alinhamento constante com algo muito maior que a lista de tarefas do dia. E o objetivo final, como as fontes apontam, é usar essa motivação profundamente ancorada para alcançar o que atualmente se considera impossível. Seja lançar uma empresa, mudar de carreira aos 50 anos ou literalmente destravar a fronteira espacial. O mecanismo psicológico é o mesmo: ancorar uma visão imensa em lembretes diários, tangíveis e emocionalmente carregados. Resumindo nossa conversa, então, a chave para uma performance sustentada não está em ter mais força de vontade, mas em ter mais clareza. É saber a diferença entre a intenção, o que fazer, e a motivação, o porquê fazer. E o passo crucial é trazer esse porquê para o mundo físico, transformá-lo num parceiro constante na jornada, um lembrete visível de que estamos jogando um jogo muito maior. Isso me deixa pensando em algo. A fonte sugere que esse método é a chave para alcançar o que vemos como impossível. Se isso for verdade, o que acontece com a nossa própria definição de impossível quando o nosso ambiente deixa de ser um lembrete de tarefas e passa a ser uma galeria de provas das nossas razões mais profundas? Talvez o objetivo não seja apenas nos dar força para escalar a montanha, mas nos fazer perceber que a montanha não era tão alta quanto a gente imaginava.